Boa noite. Bom, vamos começar aqui. Eu estou começando essa live, Meca Entre Amigos. Estou vendo algumas pessoas aqui que já participaram de outras lives dessa série. Mas caso você não conheça, caso você esteja participando dessa primeira live, Meca Entre Amigos, isso é uma coisa que a gente tem feito no Grupo Método já há bastante tempo, esse ano todinho e um pouco do ano passado também. Mensalmente eu convido alguém, algum colega ou alguém que trabalha com algum tema de interesse para discutir, para conversar, fazer perguntas sobre diversas questões. Então, se você tiver interesse de assistir as anteriores, elas estão disponíveis no canal do YouTube do Grupo Método. A gente dá uma editada e depois disponibiliza lá. A ideia dessas lives é promover uma conversa mais ou menos didática sobre temas que possam interessar nossos seguidores e os nossos clientes. E dessa vez eu vou trazer aqui uma grande amiga, na verdade, a Jennifer Bremer. Ela é uma colega que eu conheci há muitos anos nos Estados Unidos. Ela trabalhava como terapeuta na época que eu também trabalhei no New England Center. E a Jennifer tem uma história muito peculiar, porque ela se formou como artista plástica aqui no Brasil. Ela é americana, então ela veio para o Brasil já com 7, 8 anos e cresceu aqui. Se formou aqui no Brasil em artes plásticas. E depois voltou para os Estados Unidos, onde ela se especializou em educação inclusiva, e educação de uma maneira geral, educação inclusiva, e obteve ali o mestrado dela para se tornar, então, BCBA. Eu fui uma das pessoas que encheu o saco dela para ela fazer isso. A Jennifer recentemente voltou para o Brasil. Eu vou fechar aqui meu WhatsApp, porque ele fica fazendo barulhinho. Então, eu estou avisando as pessoas que eu não vou estar olhando o WhatsApp durante essa live. Ela voltou para o Brasil recentemente e aí a gente teve a sorte de conseguir catar ela para nossa equipe. Então, também estou aproveitando essa live para anunciar aí a entrada da Jennifer na nossa equipe. A Jennifer vai começar a trabalhar com a gente em agosto. Vai ser mais uma das BCBAs da equipe. E a gente espera ter com ela uma longa relação aí de trabalho, além dessa longa relação de amizade que eu tenho. Hoje, o tema da live, o tema dessa conversa que eu vou ter com a Jennifer é a elaboração do IP, né, que aqui no Brasil tem sido chamado de PEI, do plano educacional individualizado. Eu tenho tido eu acho que tem sido um grande desafio, vamos dizer assim, no meu trabalho clínico e da minha equipe, educar as escolas para essa necessidade desse tipo de planejamento e até fazer com que as pessoas entendam do que se trata. Então, eu vou trazer ela aqui para explicar um pouco melhor como é esse processo nos Estados Unidos, o que a gente pode emprestar, o que a gente tem que adaptar dessa coisa toda. Tá? Eu vou ver se ela... Jen, se você puder, pede permissão para entrar ao vivo comigo. Assim que eu ver você pedindo, eu autorizo. A gente já está com uma audiência razoável aqui. Eu tô com um barulhinho de mar de fundo. Eu tô trabalhando em Natal essa semana. Eu tô só procurando a Jennifer aqui. E a gente já inicia. Boa noite, Ângelo. Ângelo, se você achar a Jennifer por aí, fala para ela fazer a solicitação aí de entrada.
Enquanto isso, eu vou dar uma introduzida no tópico, tá? Pera aí, deixa eu dar uma... Olá, Vitor, Vivian. Bom, pessoal, como eu falei, nós vamos tratar desse tópico aí bastante relevante, que é a elaboração do planejamento educacional individualizado, né? Primeiro, vamos pensar, eu quero... Ah, tá, acho que tá aqui. Já achei a Jennifer. Eba. Me vê? Vejo. Desliga o seu microfone só um minutinho, Jennifer. Como é que desliga? Aperta um botãozinho. Acho que você desligou. Eu faço uma cagada sempre nessa live, Jennifer, que eu esqueço de usar o headphone, então dá uma interferência. Então, o que a gente vai fazer é, quando eu falar, você desliga, quando você falar, eu desligo, tá? E se a gente esquecer, alguém reclama também, isso ajuda. Mas, enfim, eu já te apresentei aqui, mais ou menos, né? Falei um pouquinho do nosso histórico, da história, da sua história como brasileira americana e tal. Aquela pessoa que eu invejo porque consegue falar inglês sem sotaque, português sem sotaque. Mas expliquei um pouquinho também da sua carreira, e agora, só para situar aí a discussão, a gente tem usado aqui no Brasil o termo PEI, né, para plano de ensino individualizado ou plano educacional individualizado. Só que esse termo ele vinha sendo usado tanto no contexto do trabalho clínico quanto no contexto da educação, por muitos anos, né? Eu não sei quem trouxe, quem não trouxe. Eu comecei a usar esse termo no Brasil nos anos 90, e a AMA, Associação dos Amigos do Autista, adotou esse termo por um tempo, acho que eles mudaram também, mas foi uma coisa que parecia necessário, né, ter um planejamento. Recentemente, em 2019, a gente parou de usar esse termo no Grupo Método e passou a usar planejamento, plano de intervenção comportamental, no caso da intervenção clínica. E mantivemos o termo PEI no caso da intervenção educacional. Tá? Mas, basicamente, estou te dizendo isso porque você vai ver os dois sendo usados aí de forma meio que sinônimo, né? De qualquer forma, eles são... processos, né, o PEI, ou o Plano de Intervenção Comportamental, são processos bem parecidos em vários aspectos, e eu acho que é sobre isso que a gente vai falar. Já que eu usei a palavra processos, eu vou fazer um gancho aqui com a minha primeira pergunta, tá, Jennifer? Eu tenho algumas perguntas anotadas aqui, dentro do tema que eu te expliquei que a gente ia falar, né? Nos Estados Unidos, eu tenho uma experiência também na escola pública e no NEC, mas certamente não tão vasta quanto a sua, né? O produto final que a gente tem na elaboração de um IP, né, de um PEI, é um documento, né, é um papel. Mas, na verdade, esse documento ele é resultado de um processo inteiro que envolve um monte de partes e vários passos. Em resumo, esse documento ele só é tão bom ou tão ruim quanto o processo. Se o processo é ruim, o documento final é um lixo. Essa é uma preocupação grande que eu tenho aqui, tá, Jennifer? Eu tenho visto assim, muitas pessoas trabalhando com o PEI como se ele fosse só um documento. Então, você vai para sua casa, escreve um documento, o documento está pronto e pronto, né? E eu tenho tentado explicar por que não se trata disso. Não é um documento, é um processo que resulta na elaboração de um documento. Então, o que eu queria saber um pouco de você, para que a gente possa refletir sobre isso, como é que é o processo de elaboração de um IP ou de um PEI, né? Nos Estados Unidos, e mais especificamente, óbvio, a gente está falando de Massachusetts, né? Se a gente fosse falar do Alabama, Louisiana, eu acho que a conversa seria outra.
Flórida, mas a gente está falando de Massachusetts. Então, como é que é em Massachusetts o processo de elaboração desse PEI, que hoje as escolas são obrigadas a desenvolver, só que não tem regulamentação para desenvolverem aqui no Brasil? Agora eu vou desligar o meu microfone e você abre o seu. Eu gostei muito como você colocou isso, que é um processo, né? E o plano de educação vai ser tão bom quanto o processo for. Nos Estados Unidos, ele não é só um processo e um documento, ele é um contrato, né? Ele literalmente é um contrato entre a escola e a família e o Estado, né? Então, a partir do momento que se passa pelo processo inteiro, se produz esse documento e todas as partes concordam com o documento, ele passa a ser um contrato. A partir do momento que ele é assinado por todas as partes, aí há uma responsabilidade da escola de cumprir tudo que está dentro desse contrato ao pé da letra mesmo. E aí entra numa nova fase, que é um processo de 1 ano de duração, né? Até se fazer outro. E é um processo também que é analisado, sei lá, a cada 2 meses ou a cada 3 meses, dependendo do programa da escola. Se a escola quer que as notas saem a cada 2 meses por bimestres, por cada bimestre se faz uma análise para ver se esse plano de educação está funcionando. Se é trimestral, semestral, então a avaliação desse plano ela é contínua até estabelecer-se um novo contrato, um novo plano de educação. Então, voltando à questão do processo, né, a partir do momento que há necessidade, né, que os pais ou a escola percebem que uma criança tem dificuldades para aprender ou participar dentro da escola, né, a partir desse momento, você pede dar início a esse processo do plano de educação, né? Então, muitas vezes, no caso de pessoas mudando para Massachusetts, os pais pedem, já sabem que tem alguma coisa diferente com a criança deles, eles pedem uma avaliação para a escola entra nesse novo pedaço desse processo, que é a avaliação dessa criança, né? E a avaliação, geralmente, ela é feita por uma equipe multidisciplinar, que inclui, inclusive, o professor da sala de aula, né? Então, nós levamos em conta as preocupações dos pais, preocupação do professor de sala de aula, a preocupação do motorista de ônibus, às vezes, né? Se a criança vai de ônibus para a escola, essa preocupação pode ser levada em conta. E aí a avaliação é feita por um educador especial, para ver a parte acadêmica, psicólogo, se for o caso, também um terapeuta ocupacional, às vezes um fonoaudiólogo, né? Vai depender do que se suspeita, né? E, inclusive, muitas vezes já aconteceu da gente ter uma equipe de 4 ou 5 profissionais fazendo essa avaliação e perceber que precisa de uma outra avaliação adicional, por exemplo, de um BCBA, por exemplo, né? Então, é um processo contínuo até que todas as avaliações estejam feitas, e aí é uma reunião onde se compartilha todos os resultados dessas avaliações, e aí busca-se um consenso para definir qual é a deficiência que essa criança tem, né? Então, isso é feito em grupo, em uma equipe de profissionais, incluindo a família. Dependendo da idade da pessoa, ela pode ser convidada também, do próprio estudante. E aí se determina qual a deficiência. Há um cardápio, né, com algumas categorias, e aí se decide a categoria onde essa deficiência se encontra. E a partir daí há uma definição se essa criança precisa ou não de serviço de educação especial, né? Então, são vários passos. Uma criança, por exemplo, pode ter uma deficiência e não precisar de educação especial, tá? Então, a partir do momento que determina-se que há uma deficiência, vai-se fazer uma determinação se há necessidade de serviços e quais, né? A partir desse momento que se define quais serviços são necessários, cada um dos profissionais que estão nessa reunião vão definir objetivos que vão ser trabalhados por esse 1 ano até o final desse ciclo do plano de educação, né?
Uma vez que se concordam com esses objetivos, né? Esse plano é mandado para os pais leem, concordam ou discordam, pode-se fazer algumas modificações até que todo mundo esteja de acordo. Aí, a partir do momento que os pais concordam com o plano e ele é assinado, os serviços começam, né? E isso tudo é necessário porque é o Estado que paga esses serviços. Então, quando eu estava falando que é um contrato financeiro também do Estado, né? Então, o Estado vai pagar por esses serviços dentro da escola, né? Não sei se eu respondi completamente essa sua pergunta. Respondeu sim. Fecha aí o seu microfone agora, minha vez. Não, eu acho que você respondeu muito bem até, porque eu acho que é importante essa parte que você cobriu. Até marquei algumas coisas aqui, tá? E marquei baseado no que eu sei que pega aqui para as pessoas. Essa parte primeira que você falou da elegibilidade, né, que a gente chama, para o serviço de educação especial. Aqui no Brasil, em geral, a pessoa chega demandando esse serviço de fora, os médicos determinam isso, né? Mas a escola em si não tem nenhum papel na determinação da necessidade do serviço especial. Agora, lá no Grupo Método, a gente recentemente não, agora, a gente está transformando, o contrato está começando a ser vinculado com o plano. Porque não faz sentido você ter uma proposta, um contrato sem um plano, né? Então, não faria sentido. Mas isso é muito difícil para os pais entenderem. Então, tem sido um processo difícil. Janet, uma coisa que você falou que eu acho que é bem interessante, que é diferente daqui, acho que as pessoas gostariam de ouvir mais a respeito, é sobre Você falou assim, aqui a gente determina se vai precisar de educação especial ou não, né? Ou se vai precisar de um IP ou não. E você está falando aqui só para esclarecer isso, né? Porque eu acho que algumas pessoas ficam confusas com esse termo educação especial, porque eles imaginam algo segregado, algo fora da escola. Você está falando de educação especial dentro do sistema educacional, não é isso? Como é que se dá isso daí? Quer dizer, não é que ele precisa de educação especial, então ele vai para um centro especializado. Ele precisa. A lei nos Estados Unidos é que você parte do princípio que você vai usar o menos intrusivo possível, né? Então, começa-se com serviços, né, mais básicos possíveis. Então, pressupõe-se que a criança possa aprender dentro de uma sala regular de educação com apoios. Então, aí a gente está falando, né, de acomodações, a gente está falando de modificações, aí é uma coisa, é uma outra conversa completamente. Mas começa-se com o que seja menos segregado possível, né, o mais inclusivo que essa criança possa receber os serviços, né? Isso inclui ter um educador especial dentro da sala de aula, né, para apoiar. Um paraprofissional, que é outra categoria que nós temos lá, né, que é um assistente do educador especial, que às vezes está na sala de aula para apoiar alunos que precisam de um apoio extra dentro da aula, dentro da educação regular, né, no modelo de inclusão. Há vários modelos diferentes disponíveis nas escolas em Massachusetts, né? Dependendo do sistema escolar, dependendo da escola. Então, nós temos a inclusão, né? Nós temos serviços separados de uma outra sala de apoio, né? Então, por exemplo, para aula de leitura especializada, né? Usando um método fônico, por exemplo. Então, não dá para fazer método fônico enquanto a classe está lendo um livro silenciosamente. Então, essa criança vai trabalhar o método fônico em outra sala e depois ela volta para a sala regular e continua o dia, né? Então, a gente tenta lidar com as áreas de necessidade da maneira mais inclusiva possível e imaginável. Quando essa criança começa a ter mais dificuldades, e, por exemplo, comportamentos que sejam mais disruptivos dentro da sala de aula, por exemplo. Aí pode-se, então, se considerar um outro tipo de programa, né? Então, a gente tem
Comportamento, a gente tenta lidar de uma variedade de maneiras diferentes. Se não há sucesso com as estratégias utilizadas, pode-se considerar outro tipo de programa para essa criança, baseado nessas necessidades da criança, né? Crianças com deficiências intelectuais mais sérias, que não conseguem acompanhar a instrução numa sala de aula regular, então ela é considerada por um outro tipo de programa, onde o ensino é mais devagar, mais pausado, né? E de um nível um pouco abaixo do que a educação regular oferece. Isso sendo dito, as pessoas falam, mas isso não é inclusão. Bom, se você parte de princípio lá, de que se você coloca uma criança que não sabe ler numa sala de aula onde está todo mundo lendo um livro, ela não vai conseguir acessar esse currículo. Então, isso é de fato exclusão. Ela não está acessando o currículo porque ela não tem os suportes necessários para contactar esse currículo ao nível de série. Então, um programa especializado, onde há a oportunidade de acessar o currículo com as acomodações e modificações necessárias, isso é considerado boa prática lá, né? E em casos mais severos, aí sim pode-se considerar um programa fora da escola. Aí seria um programa em uma escola especializada. Mas isso geralmente é depois que já se tentou, né, tudo possível e imaginável para ter essa criança dentro da escola com pares, né? Boa, Jennifer, eu acho que isso daí é muito importante, né? Porque às vezes a gente tem uma noção de inclusão a partir da presença física dentro da sala de aula, sem referência ao currículo, né? Então, se você está dentro da sala de aula, mas você está impedido de acessar o currículo, seja por conta do seu repertório ou por conta de alguma característica da situação, isso não é inclusivo, né? Então, só para o pessoal saber, lá nos Estados Unidos, lá em Massachusetts, eu trabalhava no NEC, né, o New England Center. O NEC não é uma escola pública, ele era uma escola especial, particular, sem fins lucrativos, mas particular, para onde muitas crianças eram encaminhadas por conta disso daí que a Jennifer explicou. Então, o NEC era um programa muito caro, né, Jennifer? Em termos, a Jennifer bem sabe. Então, os distritos escolares, eles queriam correr para o morro quando alguém tinha uma indicação de ir para o NEC, porque aquilo ali seria uma conta muito alta a pagar. E também é uma coisa que a gente não quer como primeira medida, porque ele é segregado, né? Então, é mais parecido aí com o modelo de escola especial que as pessoas discutem aqui bastante no Brasil, né? Mas veja, no caso que a gente está discutindo, existe toda umas amarras aí, né? Não é você chegar e jogar no NEC, né? Não é assim, não é tão simples assim. Então, a escola especial acaba tendo seu lugar lá por conta dessas amarras no processo todo, né? Só para entender melhor, Jennifer, mas dentro da escola regular, tá? Que você trabalhou, o quanto vocês conseguem lidar em termos de... Você trabalhou lá quantos anos? 20? Uma porção, né? O que você já viu em termos de dificuldades comportamentais dentro da escola? Bom, eu vi em 22, 23 anos, acho que eu vi de tudo. Por exemplo, nos últimos 3 anos em que eu estive lá, nós tínhamos um programa para crianças com autismo e que tivessem necessidades mais específicas, tanto comportamentais quanto educacionais. Então, era uma sala, o que a gente chama de um programa subseparado dentro da escola pública. A minha sala de aula era no meio da escola. Tinha do lado a sala de 8º ano regular, né? E no corredor na frente, o 7º ano regular. Então, dentro da escola mesmo, literalmente, a minha sala ficava lá, mas eu tinha de 7 a 9 alunos, dependendo do ano e da época, porque às vezes as pessoas mudam, enfim. Desses 7 alunos, alguns tinham comportamentos bastante challenging, difíceis. Desafiadores. Desafiadores mais para nós, né? Os seus professores,
do que para os outros estudantes dentro da mesma sala de aula. Mas, enfim. Então, não somente na minha sala de aula, em outras salas de aula, inclusive na educação regular, a gente está vendo cada vez mais comportamentos bastante desafiadores também, que são meio pau a pau ali com que uma criança com autismo em momento de crise pode demonstrar, né? Então, dentro da nossa escola, nós tínhamos uma equipe, né, dentro da escola inteira. Então, no outro lado da escola, na diretoria, na secretaria, na sala de educação física, haviam profissionais já treinados para intervenções, no caso de uma emergência, tanto com os meus alunos quanto os outros alunos que também tinham dificuldades de aprendizagem e essas dificuldades de comportamento, de autorregulamentação. Então, tinha uma equipe já preparada e nós passávamos o dia inteiro com um walkie-talkie na escola, todos nós, né, no caso dessas dificuldades. Então, era uma escola, a minha escola em particular era bastante preparada para lidar com uma variedade de cenários, de comportamentos difíceis de normalmente se lidar numa escola. Não posso dizer que todas as escolas estejam assim preparadas, né? Essa é uma escola que particularmente buscou profissionais já experientes para trabalhar com essa população, exatamente para evitar mandar essas crianças para programas fora, que é muito caro. Então, o que eles fizeram? Eles contrataram um monte de gente que trabalhou com a gente, né, lá no NEC, pessoas bem preparadas e que não entram em pânico facilmente, que consigam lidar com esses cenários diferentes. Nós tínhamos uma equipe de BCBAs trabalhando conosco também, e assistentes sociais, então era uma equipe bastante bem preparada para isso. Mas é uma escola, como eu falei, era de propósito, né? Então a gente era uma escola mais preparada para lidar. Outras escolas não necessariamente estão preparadas. Só para explicar aí para o pessoal, eu não sei se vocês conhecem a região lá, mas em Massachusetts é um estado relativamente pequeno, né? E o NEC, que é onde eu trabalhava, que era essa escola especial, tudo, ficava numa cidade, na beira de uma estrada, e menos de 5 quilômetros, menos de 10 quilômetros, ficava essa outra cidade chamada Framingham, que é onde a Jennifer trabalhava. Então, ela deu esse exemplo aí que muitos dos terapeutas, dos profissionais do NEC acabavam indo pegar um emprego, uma carreira, seguir uma carreira na escola, como ela fez, né? E Framingham é uma cidade muito interessante para nós brasileiros, porque é uma cidade que eu arrisco dizer que mais da metade da população é brasileira. Né? Então, você tem uma presença de brasileiros com questões de inglês como segunda língua, etc. e tal, mesmo na população regular, né? Então, assim, o cara sem diagnóstico tinha dificuldades de língua. E aí, gostei muito de uma colocação aqui da Jennifer, tá? Que eu quero que as pessoas reflitam um pouco. Problemas de comportamento, comportamentos desafiadores, comportamentos de risco, não é privilégio de autista, né? A molecada pronta mesmo, entendeu? Os moleques do ensino regular não estão ali feitos santinhos, eles estão arrumando encrenca, entendeu? E aí eu acho que é uma coisa para a gente tirar esse mito, né, de que o autista é o aluno que tem problemas de comportamento. Na verdade, quando os alunos podem ter problema de comportamento, autistas ou não. Deixa eu ver, que tinha uma pergunta aqui, estou tentando resgatar. Inclusive, Meca, diziam na minha escola que os meus alunos com autismo eram os melhores comportados da escola inteira. E eu concordo. Jennifer, tem uma pergunta aqui que eu vou ler para você. Eu acho que você já cobriu isso, mas talvez seja melhor a gente rever. Qual é o papel dos mediadores nas escolas regulares para as crianças autistas taxadas como agitadas? Essas crianças são tiradas da sala por não entender a dinâmica das aulas. Eu acho que é um pouco o que você já falou, né? Mas eu acho que é uma situação que não aconteceria no contexto que você trabalhou.
porque ela não estaria numa situação em que ela não entende o conteúdo da aula. Não faz sentido ela estar lá, né? Ela teria que estar numa situação onde a aula é adequada para ela. Então, acho que respondendo a sua pergunta, Trigêmeos Maria, eu acho que é um pouco isso, né? Os mediadores não teriam papel nenhum nisso, porque essa situação é absurda, né? É uma situação que não deveria ocorrer, a criança se agitar, porque eu ficaria muito agitada se você me botasse numa sala por 4 horas com alguém falando mandarim, entendeu? Eu ficaria super agitada, eu nem sei o que eu faria com os meus mediadores, entendeu? E eu acho que é um pouco isso, né? É uma situação que não deveria acontecer. Deixa eu ver se tem alguma outra pergunta aqui, ou se a gente pode... Nossa. E isso, de fato, não acontece. Se uma criança não tem a habilidade de acompanhar o que está sendo feito na sala de aula, ela não está naquela sala de aula. É isso que você falou. A partir da avaliação que foi feita, a gente busca colocá-la num ambiente que seja mais apropriado para que ela possa aprender. Que essa é a nossa meta. Que ela possa, mais independentemente possível, acessar o currículo. Né? Eu gosto dessa visão que você está apresentando de uma escola que é diversificada o suficiente em termos de ambientes de ensino, em termos de metodologia, que ela não é engessada no currículo, nos caderninhos do currículo, mas que ela é flexível o suficiente para ser um ambiente inclusivo, né? Para você não achar que é a sala de aula que está ali, que é onde você tem que ficar o dia todo, se tem uma outra sala de aula do lado, ou se tem uma outra ali, se tem uma biblioteca, se tem uma sala de... enfim. Acho que isso que é importante, né? E as escolas aqui no Brasil, as escolas... você vai ter muito para fazer aqui, sabe? As escolas agora, elas estão numa situação muito difícil no Brasil, porque elas estão nos anos 70 em termos das mudanças de legislação, talvez 80, porque elas são obrigadas a aceitar a matrícula, principalmente a escola particular, né, que está mais nessa situação, porque a escola particular é também uma empresa com fins lucrativos. Então, elas têm que aceitar a matrícula, mas não existe as determinações de como se dá o processo, como você falou, né? Faz avaliação, determina os objetivos, identifica a forma de inclusão que vai ser implementada. Então, as escolas particulares agora devem estar quebrando planilha aí para ver como é que elas encaixam os custos, né, dentro disso daí. Mas uma hora dessas elas vão ter que perceber que elas vão ter que trocar as planilhas, né? Vão ter que falar assim, a minha escola vai ter que ter tudo isso aqui para eu poder dar conta. De uma forma mais simples. Jennifer, uma pergunta super importante que eu lido bastante por parte das famílias sobre a equipe, tá? Sobre a equipe mais... por exemplo, você é uma pessoa com uma formação super sólida, com anos de experiência, BCBA, e está lá na sala de aula, né? Qual é a formação da equipe no sentido assim, nessa sala de aula, o que você tem de recursos humanos? Tá, você tem lá 7 alunos, 8 alunos, o que você tem de recursos humanos? Como é que se define seus recursos humanos? Qual é o treinamento e a formação dessas pessoas? Então, lá nós temos o que chamamos de paraprofissionais, né? São os assistentes de sala de aula. Muitos são... para ser um paraprofissional, você precisa ter pelo menos o ensino médio completo, né? Eu sempre dei sorte que eu tinha pessoas que fizeram faculdade, tá? E que se interessavam por uma razão ou outra em trabalhar com crianças com deficiências, então eram pessoas que queriam estar lá com ótimas intenções. Isso sendo dito, elas precisavam ser treinadas para trabalhar numa sala onde se usa a aba, certo? Porque a tendência é trabalhar de uma maneira muito intuitiva, e com essa população que a gente recebe, o intuitivo nem sempre é uma boa ideia. Então, para treinar, eu mesma treinava a minha equipe.
Nós também, a minha sala de aula tinha, eu estava lá na capacidade de educador especial. Ser um BCBA era só uma cerejinha em cima, e os meus colegas BCBAs que trabalhavam no nosso programa apreciavam isso, né? Então, eu tinha uma BCBA que trabalhava só para a nossa sala de aula, nós tínhamos uma RBT que também trabalhava conosco, que é aqui no Brasil a gente não tem, né, um RBT. Seria quase um BCBA a um nível um pouco abaixo, né, de formação acadêmica. Então, é como se fosse um técnico em ABA, em ABA. Então, eu tinha uma RBT, eu tinha uma BCBA que trabalhava com a gente, eu tinha uma fonoaudióloga que vinha 2 vezes por semana trabalhar dentro da sala de aula com os meus alunos. Ela também trabalhava com eles fora, mas ela trabalhava muito com a gente dentro da sala de aula. E eu tinha 3 assistentes de sala de aula, como eu falei. Às vezes, a BCBA conseguia treinar a equipe em algumas coisas e às vezes eu treinava a equipe em alguns aspectos, né? Então, os princípios de ABA, eu que ensinei no começo do ano letivo, e à medida que o dia ia correndo e a gente ia tocando os programas, eu demonstrava alguns princípios, né? E como eles funcionavam e como eles não funcionavam se a gente não seguisse certos procedimentos adequados, né? A importância da consistência e tudo mais. Mas era basicamente a responsabilidade minha e da BCBA, que trabalhava no nosso programa, de treinar a equipe. Então, só para esclarecer, você falou que era um programa de aba dentro da escola e não era 1 para 1. Estou falando isso, Jennifer, porque aqui tem uma coisa que você vai perceber isso no grupo método também, é algo que a gente tem que superar com o tempo, sabe? Mas existe por conta dos direitos, né? Então a pessoa tem direito a um acompanhante, ela tem direito a um acompanhante. A forma como eu leio isso ela tem direito a um acompanhante se ela precisar de um acompanhante. Mas a forma como tem sido lido, ela tem direito a um acompanhante, ela terá um acompanhante. Entendeu? Então, o que eu tenho visto é sempre 1 para 1. Então, uma criança que não precisa 1 para 1 na escola está recebendo 1 para 1 na escola. Um acompanhante, um paraprofissional, um RBT. E outra confusão que as pessoas entram, não só elas querem 1 para 1, porque tem que ter 1 para 1, mas tem que ser um psicólogo formado, tem que ser um pedagogo formado, entendeu? Não, e é complicado isso, né? Porque você cria vários problemas. Você dificulta a inclusão, né? Porque você coloca ali um agente muito forte, né, na relação que vai inviabilizar tudo isso. E você não avalia as necessidades, né? Então, é mais fácil para a escola jogar 1 para 1 do que para a escola criar milhões de processos e recursos de inclusão, né? Então, só para deixar claro, pessoal, a Jennifer está falando aqui que o pessoal que ela usava de apoio na sala dela tinha que ter diploma de 2º grau, tá? Não era essa coisa. Supervisão, a supervisão deles era feita no local ou você tinha horários separados? Era feita no local. O horário dos assistentes de sala de aula era um horário bastante limitado, basicamente quando as crianças chegavam e quando as crianças saíam. Alguns dos meus funcionários, por boa vontade própria, ficavam um pouco mais para pedir mais feedback, mais treinamento, mas isso é no tempo pessoal deles, né? E eu, claro, treinava com muita alegria, porque é bacana ver um profissional querendo aprender mais e se tornar melhor. Essa questão do 1 para 1, né, é muito importante, porque geralmente no começo do ano, com assistentes novos, era aquela coisa deles ficarem em cima da criança. E eu falei, bom, a nossa meta é que eles se tornem independentes, agentes, né, próprios, né, que eles possam fazer decisões por si próprios, se tornarem independentes. Essa é a meta, né? A gente estava a minha sala de aula era no Fundamental 2, então era 6º, 7º, 8º anos. Eu quero que eles sejam independentes, eu quero que eles possam ir ao banheiro sozinhos. Falar, Miss Bremer, eu preciso ir no banheiro, eu faço um passe, eles vão para o banheiro sozinhos e voltam, né? Inclusive, perto do final do ano,
eu podia nem entrar na sala de aula da aula. Eles já sabiam todas as rotinas. Então, tipo, não dar dois, três passos para trás e deixar que eles sejam independentes, né? A partir do momento que eles aprendem uma rotina, que eles possam seguir a rotina da maneira mais independente possível. Então, no começo, sim, eu tinha que dar uma lembradinha, tipo, não precisa ajudar, né? Aliás, não ajude, porque como é que eles vão demonstrar uma habilidade se as pessoas continuam fazendo isso por eles, né? Isso não é só as crianças com autismo, isso é todas as crianças com deficiência, todas as crianças sem deficiência, né? Se a gente faz tudo por elas, elas nunca se tornam independentes. E isso dentro da sala de aula é vital. Quanto mais independentemente eles puderem fazer o trabalho deles, melhor fazem, né? E se sentem como agentes da sua vida, né? Do gerenciamento das suas próprias habilidades e mais autonomia mesmo, né? Uma coisa que eu acho que é bem na linha do que você está falando, né? Por exemplo, essa coisa de ir ao banheiro, né? Se você... Eu me lembro na escola, né? Quando eu era aluna, eu falava assim, professora, posso ir ao banheiro? Ela falava, pode. Eu passeava pela escola por 40 minutos. Não era problema nenhum. Agora, se um dos nossos meninos autistas faz isso, é um baita de um problema, né? Então, é assim... ele tem que ter para não deixar ele ficar 40 minutos perambulando. Então, lógico, ninguém quer que ele fique 40 minutos perambulando. Você vai ter ali outras coisas para... Mas o que eu estou querendo dizer é que a nossa tolerância a sair sair do padrão com eles, às vezes fica muito, muito baixa e a gente coloca muita ajuda. Né? Tem que fazer tudo certinho, tem que lavar a mão 2 vezes assim, 2 vezes assim, 2 vezes assado. Não faz isso, vai ajuda. Tem umas coisas de uns critérios, né, que a gente tem que flexibilizar um pouquinho. Jennifer, sobre você citou aí que o seu BCBA é uma cerejinha no bolo, né? Que você não exerce a função de BCBA, não exercia, agora você não está mais lá, agora você está com o Grupo Método, só te lembrando, mas o que faz o BCBA, e pessoal, o BCBA é o analista do comportamento, né, nos Estados Unidos, é a certificação que eles reconhecem mais lá, é o BCBA. Aqui no Brasil, a gente tem talvez 30 BCBAs, eu acho, uma coisa nessa linha, e provavelmente não vamos aumentar mais, porque esse é o último ano que os testes estão disponíveis para as pessoas fora dos Estados Unidos. Mas qual é a função e o papel e a importância do analista do comportamento na escola? A escola contrata essas pessoas? Sim, o BCB é contratado nas escolas para trabalhar com crianças com autismo e outras crianças que precisam dos serviços de um BCBA, né? Na minha sala de aula, o BCBA era responsável por escrever os programas de comportamento individualizados. Cada uma das crianças da minha sala de aula tinha um. Se elas não precisassem de um, elas não estariam na minha sala de aula. Elas estariam numa outra sala com mais crianças com um perfil com menos necessidades específicas. Minha sala era a subseparada do programa subseparado, por assim dizer. Então, todas as crianças que estavam na minha sala tinham um plano individualizado de comportamento. Então, a BCBA era responsável por isso. A BCBA também era responsável por algumas partes curriculares específicas para crianças com autismo. Então, coisas que exigiriam programas que se utilizam em aba, né? Por exemplo, Discrete Trial Training, esse tipo de programas. Então, o BCBA era responsável por criar uma pasta com os programas, como os programas têm que ser feitos, eram responsáveis por treinar a equipe em como fazer, como trabalhar esses programas com o aluno, e também para coletar os dados que eram anotados na sala de aula, para depois ver o progresso da criança e reportar o progresso. E fazer modificações curriculares de acordo com isso, né? Com esses dados coletados na sala de aula. Eu sendo uma BCBA dentro da sala de aula, o que eu fazia é que eu facilitava que muitas partes curriculares eu que fazia, né?
porque era mais realista. Eu estando com eles todo dia na escola, era muito mais fácil eu acessar que programas eram mais apropriados. Mas normalmente isso cairia para o BCBA, responsável pela sala de aula. Não, de fato, eu acho que é uma baita cereja no bolo, né, Jennifer, você ter isso, mas eu acho que é muito importante ter a perspectiva do educador também, sabe? Que é a sua perspectiva. Tem uma pessoa aqui perguntando, eu acho que é uma perguntinha legal, fala um pouquinho como era a sua sala, né, fisicamente, organização e disposição das mesas, cadeiras, você já falou quantos profissionais, né, 3 profissionais, 7 pacientes, 7 alunos, né, mesas individuais, mesa de grupo, como é que você fazia isso? Como é que se dava o ensino ali dentro? A minha sala de aula, nos últimos 3 anos, era a sala dos meus sonhos. Nos outros anos, quando eu trabalhava com crianças misturadas, né, em inclusão e outros programas, eu sempre sonhei ter uma sala como essa. Então, essa sala tinha mesas individuais e tinha mesas em formato de um feijão, onde a gente trabalhava, às vezes eu trabalhava com 3 alunos, eu trabalhava numa ponta e os 3 na minha frente. Como eram de 7 a 9 alunos na minha sala de aula, eu tinha níveis bastante diferentes, bastante heterogêneos a nível acadêmico. Então, eu tinha crianças que estavam lendo a um nível de 4º ano e outras crianças que estavam lendo a um nível de 1º ano. Matemática, a mesma coisa. Eu tinha um aluno que estava em inclusão total de matemática no 8º ano, por exemplo. Então, ele saía da minha sala para aula de matemática com o 8º ano regular e depois voltava para a minha sala para leitura, escrita, história, geografia, todas as outras áreas curriculares. Então, os grupos eram separados de acordo com o nível de habilidade. Então, enquanto eu estou ensinando um grupo de leitura, por exemplo, a um nível de 4º ano aqui com 2 alunos, a minha outra assistente professora está trabalhando com os outros 2 alunos numa outra mesa, mesa feijão ou redonda, com outros 2 alunos no nível de leitura deles. O outro assistente está trabalhando com outro aluno que está no nível de pré-primário de leitura. E a outra professora está trabalhando com mais 2. E esses grupos são flexíveis, né? Então, por exemplo, para leitura, é claro que está basicamente quase sempre os mesmos. Mas eu tive um aluno, por exemplo, que tinha um perfil de dislexia. E é claro, né, a gente sabe que com autismo você não pode ter os 2 diagnósticos, né? Mas ele tinha um perfil bem característico de dislexia. Então, eu já com muitos anos trabalhando com crianças com dislexia, eu criei um programa mais adequado para ele aprender a ler, né? Então, no 6º ano, ele entrou sem saber ler e já no 8º ano ele saiu, já estava lendo no nível de 3º ano. Então, era um programa mais individualizado para ele só. Então, uma professora trabalhava com ele no nível de leitura. Quando ele trabalhava matemática, era outra configuração com outros 2 colegas que estavam num nível mais parecido com o dele, né? Então, era bem flexível. Havia separações na sala de aula, essencial, porque a gente sempre tem um pescoçudo, né? Que fica vendo o que os outros estão fazendo ou fica reliando, né? A gente fala, minhas crianças eram bem comportadas, mas elas não eram santos e eram adolescentes. Então, a adolescência não poupa ninguém, né? Não poupa ninguém. Então, a reliar era uma coisa que acontecia mesmo. Então, eu tinha repartições que eram móveis, na verdade, tinham rodinhas, era uma coisa bem bacana. Então, dava para separar os grupos sem que eles se vissem e quase não se ouviam também. Então, era uma sala de aula como qualquer outra, só que com todo esse equipamento que nos permitia trabalhar em grupos separados e às vezes como uma aula tradicional. Por exemplo, quando eu dava aula de história, era uma aula tradicional, cada um na sua carteira, a gente via, né, documentários, falava sobre documentário. Então, era bastante dinâmico durante o dia como o currículo era trabalhado. Legal. Eu tenho mais uma pergunta ainda, a gente tem pouco tempo, mas eu quero enfiar mais uma pergunta de curiosidade que eu tenho, Jennifer. O que eu vejo aqui no Brasil, vejo mesmo, é uma sensação por parte dos educadores que trabalham com essas crianças,
seja o paraprofissional, seja o psicólogo, eu percebo eles se sentindo numa bolha dentro da escola, segregados dentro da própria escola, entendeu? Eu não estou falando da criança aí, eu estou falando da equipe, eu estou falando do... E eu já vi isso nos Estados Unidos também, tá? Até eu trabalhei um ano em Hopkinton, e lá eu sentia um pouco isso antes deles estabelecerem o programa e tal. Você, como educadora de uma turma de pessoas com necessidades especiais ou autistas, você se sentia parte da escola e incluída pela escola e, enfim, igual, uma igual? Bom, eu tive a sorte que eu trabalhei em várias escolas em Framingham e eu trabalhava, antes de trabalhar nesse programa para autismo, eu tinha trabalhado por 13 ou 14 anos com o programa bilíngue. Então, todas as crianças que tinham deficiências e eram bilíngues em Framingham tinham sido testadas por mim. Ou sentaram na sala de aula comigo, ou aprenderam a ler e escrever comigo. Então, eu já era uma pessoa conhecida pelos outros professores como a professora que trabalhava com as crianças imigrantes. Antes da gente montar esse programa onde eu fiquei nos últimos 3 anos, eu também trabalhei no Fundamental 1, com inclusão, como especialista de inclusão. Então, muitas das crianças do Fundamental 1 me conheciam como a professora que entrava na sala de aula deles para ajudar, né? Dava uma força com o currículo aqui e ali. Então, todo mundo meio que me conhecia. E quando eles, por exemplo, quando as crianças foram para o Fundamental 2, elas me conheciam e sabiam onde me achar. Então, elas vinham direto na minha sala de aula para pedir ajuda. Então, eu era uma pessoa um pouco mais incluída na escola, porque eu era vista como uma pessoa grata pelos alunos. Os professores também, né? Tinha muitos professores que estão lá, ainda já estavam lá antes e já me conhecem. O pessoal de educação física, de artes, coisa e tal, sempre pediram apoio como trabalhar com crianças com perfis diferentes, as hiperativas, as crianças com dificuldades de aprendizagem, enfim. Então, eu era vista mais como uma pessoa que podia oferecer mais informações e ajuda individualizada aos professores em trabalhar com essas crianças. Mas isso sendo dito, nota-se que há uma certa apreensão com o programa dentro da escola, né? E do jeito como a gente faz as coisas. As pessoas acham a aba esquisito, me achavam muito séria, né? Poucos sabem. Não me conhecem direito. Mas as pessoas me viam como uma pessoa muito séria e viam o nosso programa como muito sério. Então, sim, eu percebo que há um tratamento diferenciado, sim. Podemos chamar de exclusão? Né, sim e não, né? Depende. Porque como tem aquela coisa do educador, né? Todo educador passa pelos mesmos perrengues, né? Então, depende, né? Se você se torna uma pessoa que tem as portas abertas, tanto para as crianças quanto para os adultos virem e receber um pouco de ajuda, né? Aí eu acho que você cria uma cultura um pouco mais flexível em volta disso. Não sei se eu consegui responder essa pergunta, mas é a porta aberta. Não, é interessante ver que essa é uma questão, né, mesmo, essa dificuldade da educação tradicional conseguir, eu acho que, mesmo assim, eu acho que está melhor do que está aqui, né? Aqui ainda é muito, né, se a criança não está funcionando dentro da sala de aula, tira, esconde ela, bota ela em algum lugar e a pessoa que está com ela também. Eu não sei se dá tempo da gente abordar essa questão em profundidade, mas eu vou colocar aqui para a gente pelo menos lançar ela, tá? Isso é uma coisa que me interessa também, que eu venho pensando sobre isso, porque o gozado de conhecer um pouco melhor lá os Estados Unidos é que você fica olhando e falando, o que vai acontecer aqui, né? Mas em 2004 teve lá uma mudança de legislação, que é aquela lei No Child Left Behind. E a partir daí, eu me lembro que isso causou um salseiro, né, lá no NEC, porque passou a ter uma série de exigências de adequação curricular e avaliação das crianças em todos os estados, né? Mas em Massachusetts isso foi muito levado a sério e dava um puta de um trabalho. Só para o pessoal se situar,
como é que é isso daí? O que que é isso? Porque aqui a gente tem uma coisa chamada Enem. E eu descobri hoje com a Camila que o Enem é obrigatório só o ensino médio, mas parece que vai ter que ter para os outros anos também, né? Como é que é isso daí? O que que é? Porque No Child Left Behind, pessoal, significa nenhuma criança deixada para trás. A preocupação aí dessa lei era que as crianças especiais, vamos dizer assim, as crianças com deficiência que estavam na escola, estavam sendo deixadas para trás porque elas não estavam acessando o currículo. Né? Então, eles inventaram essa coisa de que elas tinham que acessar o currículo de certas formas e a obrigatoriedade das avaliações. Como é que é isso lá em Massachusetts? Vamos esquecer Alabama, Louisiana, Flórida e os outros estados do sul, os outros estados vermelhos. Massachusetts tem o MCAS, que é Massachusetts Assessment, enfim, uma daquelas siglas horríveis, mas é uma prova obrigatória do 3º ao 10º ano, todos os anos, é um horror. Então, cada ano, né, tem alguns anos, por exemplo, 5º e 8º ano tem ciências, matemática e leitura e escrita, por exemplo. Então, como eu disse, é obrigatório para todos os alunos. Crianças com deficiências mais significativas, como, por exemplo, as crianças que estavam no meu programa, com algumas poucas exceções, faziam o que a gente chama de MCAS Alt, que é o alternativo. É um portfólio, que é um atraso de vida, porque você tem que cumprir de mostrar para o governo que você ensinou determinadas coisas do currículo oficial para aquela série. Então, se o aluno está no 6º ano, eu preciso demonstrar que eu ensinei XYZ do currículo do 6º ano para essa criança de uma maneira que ela possa acessar o currículo do 6º ano. Isso sendo dito, infelizmente, por exemplo, por uma criança que tem dificuldades significativas, por exemplo, de comunicação básica ou de comportamento básico, em vez de a gente passar esse tempo todo trabalhando essas habilidades super necessárias, a gente tinha que ficar ensinando, na verdade nem ensinar, era cumprir atividades para inglês ver, que eles que aprenderam a identificar 3 flores diferentes, por exemplo. Né? Não, isso não era, mas é uma coisa mais ou menos desse tipo. Né? Então, é muito trabalho fazer esse portfólio, né? Ele toma um tempo tremendo durante o ano inteiro e ele não serve para muita coisa, porque um estudante em Massachusetts precisa passar o MCAS oficial, não o alternativo. Ele precisa passar o MCAS regular do 10º ano para poder se formar do ensino médio. Para ele receber um diploma do ensino médio, ele precisa passar o MCAS no 10º ano. Uma criança com deficiência mais significativa não vai passar o MCAS tradicional, porque ela não tem as habilidades acadêmicas para passar é como se fosse um vestibular mesmo, né? Com escrita, leitura, níveis altíssimos de leitura e escrita, que infelizmente muitas crianças não têm a habilidade cognitiva de alcançar o currículo a esse nível. Então ela não recebe o diploma do ensino médio por conta disso. Então, apesar delas fazerem esse portfólio anualmente, ela não vai receber o diploma do ensino médio no final do 12º ano, porque ela não passou o MCAS tradicional no 10º ano. Puta que pariu, eu não sabia dessa aí. Mas deixa eu te perguntar então uma coisa. Essas exigências do MCAS, elas não estavam conectadas com os objetivos do IP? Sim e não. Então, quando eu entrei nesse programa para crianças com autismo, era totalmente desconectado. E isso era um problema, porque aí eu tinha que ter 2 dias, eu tinha que ter 20 horas por dia para conseguir dar conta do que as crianças precisavam, que estava no IP, e o que elas precisavam para fazer pelo MCAS, que é obrigatório, não é opcional, é obrigatório. Você precisa fazer esse portfólio. Então, no 2º ano que eu estava nesse programa, quando a gente foi fazer o IP, eu já alinhei essas coisas, o MCAS com os objetivos. Então, dava para trabalhar as habilidades que eles precisavam dentro de um contexto do MCAS alternativo,
para não perder tempo mesmo, né? Para não tentar ficar duplicando coisas, né? Então, tentar mesmo fazer uma coisa junto com a outra para ser mais eficiente mesmo. Perfeito, entendi. Agora, eu ainda estou tentando digerir o fato de que eles não pegam diploma de ensino médio. É, mas é isso. Bom, eu acho que o nosso tempo acabou. Jennifer, foi sensacional, queria te agradecer muito. E, claro, te agradecer também por ter voltado para o Brasil e estar entrando aí com a gente no Grupo Método. Já estou pensando em outras coisas para você fazer, tá? Então, preciso parar de ter ideias aqui. Só não coloca por escrito, aí eu vou ficar louco. Pessoal, então é isso, acho que a gente vai parando por aqui de novo. Essa live vai ficar gravada no canal do YouTube. A Jennifer é mais uma de nós agora. E certamente teremos outras oportunidades aí de conversar ao vivo, tá? Obrigada. Então, acho que é isso. Obrigada pelas boas perguntas. Sempre bom. Tentando eu planejei elas lá na praia hoje, com ventinho, mar no pé, essas coisas, entendeu? Foi. Ótimas perguntas, né? Obrigada, minha querida. Até segunda. Até segunda. Boa praia para você amanhã. Pessoal, então é isso aí. E a gente vai ficando por aqui, tá bom? Um abraço a todos.